o tema ambiental ele merece uma reflexão diferente. Olá a todos e todas, bem-vindos ao Apensos, o seu espaço para anexar ideias. Eu sou Andrews Bianchi e nosso objetivo aqui é somar, é trazer insights, é trazer experiência para que você possa colocar na prática jurídica do seu dia a dia. E aqui a gente quer você na conversa. Então, gostou do assunto? Quer propor alguma coisa? Comenta, entra na conversa, traz com a gente, comenta aí no YouTube, no Spotify, no seu tocador, vem com a gente. O Apensos, ele é uma iniciativa da Lolta. A Lolta é a minha empresa, vocês já estão acostumados a ouvir vários temas aqui envolvendo tecnologia, comunicação e inteligência, que é onde a Lolta atua. Para saber mais, para conhecer, lolta.com. Hoje, eu tenho aí a satisfação de trazer para esse projeto, eu estou gostando muito desse projeto, está ficando muito legal, vários conteúdos muito interessantes. Hoje eu tenho aqui um cara que eu conheci trabalhando com ele. A forma como eu conheci ele foi engraçado, porque através de um convite de uma amiga, ele assistiu uma aula que eu dei, onde a gente trabalhava questões envolvendo o caso de Mariana. E ele viu, uns dias depois, me procurou e disse: Andrews, tem uns casos assim, assim, assado. E aí, cara, eu confesso que eu não conhecia ele. Eu não conhecia, só de ouvir falar, assim, eu vi, não, ele é referência nessa área e tal. Mas eu, por ser um leigo nesse assunto, por não conhecer muito dessa matéria, né, era um pouco distante do que a gente estava acostumado a trabalhar, eu conhecia muito pouco. E eu me surpreendi duplamente. Primeiro trabalhando com ele, porque vi as peças, porque no contato eu vi, opa, peraí, tem alguém diferente. E quando eu conheci o currículo dele, aí eu disse, tá, entendi, agora sim, nós estamos na frente de um cara que tem muitos livros, eu vou dizer que é um doutrinador da área de direito ambiental, trabalha nessa área de forma brilhante, tem um escritório gigantesco aí, atua de uma maneira excepcional, 20 anos de experiência no mercado, professor, doutor, pós-doutor, aula no estrangeiro. Marcelo Busaglio Dantas, muitíssimo obrigado por topar esse convite. Seja muito bem-vindo ao Apensos. Eu que agradeço, Andrews. Agradeço também as tuas generosas palavras, exageradas um pouco. Verdadeiras. Infelizmente não são só 20 anos, né? Agradeço também pelos 20 anos, mas já estamos caminhando para 30. Mas é uma satisfação enorme poder estar aqui, conversar contigo sobre temas que são de interesse comum e espero também de interesse daqueles que vão nos ouvir. Não, tenho certeza, muita gente vai crescer e vai somar ouvindo isso, até porque o direito ambiental ele se liga a diversas áreas aí, muita gente que tem seus processos não atua diretamente nessa área, acaba tendo casos que repercutem de uma maneira, seja no criminal, seja no civil, público, muita gente que trabalha com empresas, né, acaba tendo essa repercussão. Marcelo, o teu currículo, ele realmente chama muita atenção. Parabéns, que eu sei que é um trabalho, eu trabalhei dentro da academia já, sei o quanto isso é duro e realmente é espetacular. Eu vi lá uma série de livros, eu vi artigos, muitos, o Conjur lá bota até o nome, tá cheio, a gente faz uma pesquisa no Google Acadêmico lá, tem coisas muito recentes, trabalhos de muita relevância, são diversos livros, mestrado, doutorado, pós-doc, cursos no Brasil, cursos fora do Brasil, me impressionou muito. Mas eu quero saber como é que isso começou, quero saber do Marcelo que saiu lá da UFSC, lá dos bancos da UFSC e foi galgando aí. Como é que foi esse caminho acadêmico e também profissional? Eu fico feliz com começar por esse assunto, porque, na verdade, Andrews, tenho muito orgulho dessa trajetória, né? Claro que tenho, mas ela sempre foi construída com muito esforço. Eu imagino. Né? Muita dedicação e desde muito cedo, mas sempre foi muito prazerosa. Na verdade, é quase como se fosse um hobby. Não é um hobby porque é um trabalho também. Sim. E hoje mais do que nunca, né? Hoje, nas conversas, discussões com alunos em nível de mestrado, doutorado,
a gente tem um papel, um ônus muito grande, mas também tem um bônus imenso nessa troca de experiências. Então é um trabalho que eu encaro com a maior seriedade, não chamo de hobby, embora tenha sido sempre muito prazerosa. Eu comecei na Universidade Federal de Santa Catarina como bolsista de iniciação científica do CNPq, quando estava ainda lá pela 5ª fase do curso de Direito. Muita gente é mordido para academia justamente ali, né? Ali uma época de greve da universidade, eu estava passando pelo corredor, vi lá um edital, resolvi me inscrever e fui aprovado e ganhei uma bolsa e comecei a fazer pesquisa na época mais voltado para a área do processo civil, mas sempre para o processo civil coletivo. À época eu me recordo que o meu primeiro trabalho foi sobre o Ministério Público no processo civil, e aí o Ministério Público já estava, isso aí estamos falando dos 92, 93, 94, dando mostras, né, de uma atuação intensa na área ambiental, na área do consumidor, nos direitos da coletividade de um modo geral. Sim, até porque foi nesse período que boa parte da legislação Exatamente, ambiental floresceu. Se formou, né? Foi. É o período realmente de florescimento da legislação ambiental. Dali, do processo coletivo, eu acabei migrando para o direito ambiental, numa sequência de uma segunda bolsa, né, uma renovação da minha bolsa, e nunca mais saí. Né? Concluí a faculdade, comecei a publicar artigos fruto dessa bolsa já na graduação, então na época a Revista dos Tribunais hoje ainda é muito célebre, mas na época alguém publicar na RT era uma coisa digna de grande orgulho, e eu publiquei 2 artigos já ainda na faculdade, né, junto com o professor orientador. Saí de lá já então com isso e continuei sempre muito interessado na vida acadêmica. E paralelamente construindo a minha carreira profissional também, né, e elas nunca se dissociaram. E uma sempre ajudou muito a outra, né? A carreira acadêmica me trouxe sempre muita segurança na prática e, ao mesmo tempo, ao atuar como advogado, eu sempre também tive essa preocupação, né? De ter uma coerência com aquilo que eu escrevia, de ter sempre buscar um aprimoramento cada vez maior para poder ser um profissional melhor. Então eu digo que as 2 carreiras, elas acompanharam a minha trajetória, a minha vida, desde lá 94, 95, né, na faculdade até os dias de hoje, e mais do que nunca hoje. Né? Ao longo desses anos isso foi muito intenso, e hoje, né, quando eu estou aí há quase 30 anos, né, de atuação, isso fica ainda mais evidente. Sabe, Marcelo, me chama a atenção um ponto, porque a gente atua no Brasil inteiro e eu tenho a sorte de conhecer pessoas muito interessantes dentro do direito. E geralmente eu vejo os profissionais que têm uma vivência na academia. Seja ou porque ingressaram no mestrado e estão lá no começo de carreira ainda, né? Aqueles primeiros 5 anos de carreira, um mestrado, está correndo com isso, até gente que tem pós-doc e tem uma atuação na advocacia muito forte. Eu vejo sempre esses profissionais muito destacados. As peças são, em geral, muito melhor escritas, têm uma construção teórica potente. E aí, quando a gente sai um pouco desse campo, a gente ouve aquelas más conversas, assim, a prática e a teoria, elas não conversam, né? Na prática, a teoria é outra. E por que a gente... Como é que tu vê isso, assim? Como é que prática e teoria caminham? Porque tu me diz, olha, isso foi muito importante para mim. Eu acho um equívoco brutal. Normalmente essas críticas vêm de quem não é da área acadêmica. De quem não ingressou. Então, claro, o profissional que é da prática tende só da prática, que só tem a prática, ele tende a minimizar a importância, e às vezes nem é por má fé. Ele acha que não precisa e ele acha que ele não tem tempo para isso. Eu posso assegurar claramente e com firmeza, a vida acadêmica me tornou um profissional da advocacia mais preparado. Assim como o fato de eu ser um profissional da advocacia me tornou um professor melhor, na medida em que as minhas aulas não são teóricas apenas. Sim. Mesmo na pós-graduação stricto sensu, mesmo no mestrado e doutorado,
eu me pautei sempre por uma visão viva do direito, né? Por uma atuação baseada na casuística, na jurisprudência dos tribunais, sempre. Então, isso de que não conversam é um equívoco, conversam e muito. E sabe um outro ponto que eu acho que não se traz muito e que eu vejo importante? A academia, de alguma forma, também reflete na posição do advogado enquanto mercado. Porque tu tem colegas, tu tem alunos que certamente fazem com que haja uma movimentação. Tu trabalha com eles, para eles e a partir deles. Vários elementos surgem a partir. É um catalisador tanto no conhecimento, quanto no posicionamento, quanto nos trabalhos que emergem. Porque tu tá sempre antenado no que está acontecendo, tu tá sempre atualizado, os movimentos que vão acontecendo tu vai capitaneando, e a partir dali a advocacia se desenvolve. Eu acho essencial, assim, as pessoas que eu conheço que ou vieram da academia ou sempre estiveram lá e têm uma atuação forte no mercado, sempre se mostraram profissionais de primeira linha. É muito interessante. Eu acho importante que a gente acabe com essa lógica de na teoria a prática é outra, porque infelizmente a gente vê que, né, no direito a gente acaba escorregando nesse sentido. Interessantíssimo. E pensando nessa tua carreira, tá aí, professor Marcelo, hoje tu atuas dentro da Univale, é isso? Isso, eu sou professor do programa de pós-graduação em ciência jurídica da Univale, mestrado e doutorado. E eu vi também que tu tens uma experiência internacional nesse sentido, você é professor visitante, como é que funciona isso? Isso, nós temos a Univale, o PPCJ, né, o programa de pós-graduação, ele tem, ao longo dos anos, firmado convênios com universidades estrangeiras para dupla titulação, tanto em nível de mestrado quanto de doutorado e, mais recentemente, graduação. Eu tive o privilégio, por algumas razões circunstanciais, de estar no lugar certo, na hora certa. Competência. Não, de ter ajudado a construir alguns desses convênios. Então, os 2 convênios com os Estados Unidos que nós temos hoje em vigor, tanto com a Pace University, né, no estado de Nova York, quanto com a Widener University, no estado de Delaware, eu ajudei a construir, porque estudei em ambas, né? Estive na Pace no meu doutorado, estive na Widener como visitante no pós-doc, assim como um dos convênios da Europa, 2 dos convênios da Europa, um com a Universidade de Alicante, especificamente com o Instituto de Águas e Ciências Ambientais. A Univale já tinha um convênio mais antigo com a Universidade de Alicante, mas eu também, por uma circunstância de ter, quando estava em Nova York, na Pace, ter conhecido e ficado amigo do Andrés Molina, que é o atual presidente do Instituto de Águas e Ciências Ambientais da Universidade de Alicante, ficamos muito amigos, e aí resolvemos fazer um convênio específico da Univale com o Instituto. E mais recentemente com a Universidade da Calábria, na Itália, através de um convênio de pessoas com as quais eu conheci em Delaware, e que nós viabilizamos o primeiro de que se tem notícia, convênio de tripla titulação para o doutorado. Univale, Widener University nos Estados Unidos e Universidade da Calábria na Itália. Olha aí, interessantíssimo, hein? E aí a minha atuação além de ter sido, de ter participado da perfectibilização desses convênios, é claro, eu levo alunos, eu dou aulas lá, eu faço palestras, eu dou seminários. A cada ano são inúmeras as atividades. Na Espanha, por exemplo, nós organizamos durante 10 anos seguidos as Jornadas Hispano-Brasileiras de Direito Ambiental. Uma iniciativa minha e do Andrés Molina, fizemos ano passado a 10ª, estamos avaliando a continuidade, ou se 10 anos está bom. Agora estivemos no final do ano na Calábria, num grande seminário na universidade. Fizemos ano passado em Delaware um seminário junto com membros do Poder Judiciário Estadual e Federal, uma participação da Associação dos Juízes Federais, que levou uma comitiva, o Poder Judiciário de Santa Catarina levou uma outra comitiva, fizemos visitas às cortes, inclusive ao Terceiro Circuito, a Corte Federal, na Filadélfia, e enfim, foi tem sido, né, ao longo desses anos, uma experiência extraordinária. Sensacional. E aí tu diz que quando eu te apresento, eu tô sendo circunstâncias, aqui, né? meu cara. Não, sensacional. É muito importante essa ligação e alimentar essa ciência do direito,
conectar ela com o mundo, o desenvolvimento. Vocês estão levando magistrados que serão julgadores, né? Então, muito, muito importante esse desenvolvimento. E quando a gente olha para o teu escritório, Marcelo, porque esse professor renomado, com uma formação ímpar, com toda essa trajetória, monta um escritório aí com mais de 20 anos, um escritório que atua em diversos casos muito interessantes. Se entrares no site do escritório, tem lá artigos, tem lá participação em casos, análises de códigos, tem muito conteúdo ali, vale muito a visita. Como é que tu começou o escritório? Nos conta um pouco do Busago Dantas. O escritório, Andrews, ele começou comigo, né, inicialmente de uma maneira muito artesanal. Embora esse artesanato eu não tenha deixado até hoje, nós continuamos... Eu percebo, eu faço que eu conheço. A nossa experiência foi muito nesse sentido e sempre pensando nisso, né? Desde o início, com os clientes mais simples, eu sempre pensei que nós temos que dar a mesma atenção a todo cliente. Todo cliente merece a mesma consideração. Muito importante. Então a dedicação sempre foi integral ao cliente. Eu sempre dizia, dedicação exclusiva não, mas integral. Então, procurei fazer isso... Eu vou adotar essa frase. Porque exclusiva tu não podes dar. Não pode. Mas integral sim, ou seja, não tem parâmetro de limite. O que for possível ser feito, vai ser feito. E esse artesanato nos acompanhou, mas claro que o escritório foi crescendo, até porque com o tempo clientes de maior porte foram nos procurando, Sim. A estrutura teve que crescer. Hoje, felizmente, também nós temos uma atuação nacional em vários segmentos do setor produtivo, né? Então, mineração, parcelamento do solo, portos e terminais portuários, estaleiros, enfim, uma gama enorme de atividades econômicas que nós atendemos, sempre buscando uma atuação preventiva. Esse tem sido o nosso mote nos últimos tempos, né? Sensibilizar aqueles que já são nossos clientes a tentar evitar o problema, evitar o litígio, porque o litígio ele é complexo, ele é desigual, porque quando se invoca o direito ambiental, está se invocando um direito de terceira geração, um direito das futuras gerações. Então a gente tem procurado sensibilizar e felizmente o empresariado brasileiro ele tem, e eu acompanhei essa mudança, né? Nesses 30 anos eu vi essa mudança acontecer, de um empresariado pouco preocupado com a questão ambiental, mais preocupado com seu lucro a todo custo, e hoje percebendo que não, que até a questão ambiental agrega valor e que os riscos de uma atitude às vezes arrojada, muitas vezes não compensa, em regra não compensa. Então, hoje a nossa atuação é muito diferente, claro, daquela de quando eu comecei, mas sempre procurando agir da mesma maneira, com a mesma dedicação às causas, evitando um volume imenso de causas, podendo escolher aquelas causas em que, acima de tudo, nós acreditamos. Uma coisa que eu nunca fiz foi aceitar uma causa em que eu não acreditasse. Isso às vezes não é fácil de passar essa mensagem ao cliente. O cliente acha que ele tem direito à defesa e efetivamente ele tem. Tem, né? Tem. Mas não necessariamente a minha será a melhor defesa se eu não estou convencido. Eu prefiro declinar, salvo aqueles casos em que é impossível declinar, mas né, numa cidade... né, e num país como que nós vivemos, há muitos profissionais dispostos a assumir. Eu prefiro declinar do que assumir uma causa em que eu não serei um bom advogado porque eu não estou convencido. Então, essas premissas a gente tem adotado ao longo desses anos todos. Sabe que é a segunda vez que eu ouço nessa mesa eu vou adotar um conselho sobre não assumir causas em que não se acredita, assim, né? Porque o trabalho é outro. E tu usou também um termo sobre essa artesania, de tratar o caso como ele merece, de ter uma leitura específica, de se analisar com cautela, ver todos os espaços onde pode atuar, porque nem sempre as coisas vão ser como a gente acredita, mas a gente sempre vai trabalhar como a gente acredita, né? E isso é muito importante. E aí a gente pega direito ambiental, que se liga a tantas outras áreas, né?
Tem questões que vão lá para o público, tem coisas que vão para o civil, tem coisas que vão para o criminal. Eu sei que tu tem uma equipe grande, né, razoavelmente grande. Eu já conheço alguns aí, Lucas, a Fernanda, a Monique, a Luna, um monte de gente lá do escritório. O pessoal trabalha super bem, inclusive parabéns pela equipe. Obrigado. Mas como é que hoje o escritório atua em todas essas áreas, todas as frentes, assim? Sim, sim. Envolveu o direito ambiental, Marcelo Busago atua. Sim, Andrews, e é interessante isso que tu colocas, porque realmente a especialização ela é algo necessário nessa área. Eu não falo isso para puxar nada para o meu lado, eu não preciso disso, mas isso eu me atentei lá atrás. E hoje, cada vez mais, é muito difícil para um civilista clássico entender algumas noções que para o direito ambiental são básicas, como, por exemplo, a imprescritibilidade da ação civil pública de reparação por dano ambiental. Porque para o civilista tudo prescreve, tudo é prescritível, e ele não deixa de ter razão. Mas no direito ambiental, uma tese doutrinária que depois virou tema no Supremo Tribunal Federal, após jurisprudência reiterada no STJ, entende que a ação de reparação por dano ao meio ambiente é imprescritível. Ponto final. Da mesma maneira, a obrigação própria terreno, aquela do adquirente de um imóvel que foi alvo de uma degradação no passado, o adquirente nada fez. O adquirente não praticou qualquer conduta em termos de responsabilidade civil. Para o civilista, ele não consegue aceitar que alguém que apenas adquiriu um imóvel possa ser obrigado a reparar o dano. Sim. Pois isso é também hoje, além de súmula 623 do STJ, tema repetitivo do STJ 1204. O tema que fez uma ressalva de que pode ser exigido do atual proprietário ou do antigo, exceto se o antigo comprovar que o direito real cessou antes do dano. Sim. Ou seja, é algo que para um civilista ele olha aquilo com perplexidade. Para o administrativista clássico, como ele vai encarar o fato de que a licença ambiental, primeiro, não é uma, são três. São três, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Outra, que ela tem prazo de validade, que ela vence. E quando vence, ela tem que ser renovada e, na verdade, a renovação é um novo processo de licenciamento. Então, aquela estabilidade, aquela vitaliciedade da licença ambiental, ela não existe. Mesmo para o criminalista, as noções de crime permanente, de crime instantâneo, de efeitos permanentes, se nós formos um pouco mais para um tempo remoto, a própria responsabilidade penal da pessoa jurídica, para um penalista tradicional, ele não aceita jamais. Como é que uma pessoa jurídica pode ser alvo de uma penalização? Sim, e aí já tem toda uma questão diferente de trabalhar para uma empresa sofrendo uma ação penal. Exatamente, e questões relacionadas, decorrentes desse fato, como a teoria da dupla imputação, que depois foi superada pelo Supremo. Então, tudo isso que eu estou dando apenas alguns exemplos de algumas áreas que mostram que realmente há necessidade, porque, do contrário, o profissional, embora capacitado, sim, para a sua área, né? Ele vai, talvez, estar aduzindo teses que não tem qualquer chance de sucesso no Poder Judiciário, porque o tema ambiental, ele merece uma reflexão diferente. Sim, estrategicamente ele pode estar indo para um lugar completamente equivocado, exatamente, acreditando tá certo. E sabe que tu traz essa complexidade toda do direito ambiental, e isso me chamou a atenção quando a gente trabalhou junto. Porque já são lá uns 4 ou 5 casos que nós atuamos em conjunto, e me chama a atenção porque a legislação local, aí tem uma questão de marco temporal ali que tem que ser trazido, aí tem questões que são federais, aí o Ministério Público traz uma tese envolvendo uma medida, depois é outra medida, e aí tem uma série de resoluções, que tudo é resolução disso, resolução, e parece que a gente tem que olhar para um mar de coisas. Aí eu imagino como é que um profissional que não tem essa especialidade, ele simplesmente vai entrar e ali botar a cara e muitas vezes não saber nem do que está sendo tratado, não por uma ignorância no bom sentido, digamos assim, né? Porque está acostumado com outro local. E aí, 2 perguntas. Primeiro, que conselho tu daria para um advogado que está entrando nisso? E a outra, para alguém que hoje está entrando no ambiental ou que já está aí com uma carreira consolidada, qual é o maior desafio para esse ambientalista, esse advogado ambientalista? Olha, Andrew, você colocaste muito bem. A legislação ambiental, ela é realmente, no Brasil, insana, na verdade, pela complexidade, pela amplitude,
pela circunstância de que ela é extremamente conflituosa, existem regras de mesma hierarquia que colidem. Sim, ninguém sabe o que vai fazer, né, exatamente. Existem normas de lei federal, as duas leis federais, como a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal, como a Lei da Mata Atlântica e a Lei Complementar 140, como o Código Florestal e a Lei de Gerenciamento Costeiro. Assim, são inúmeros leis, eu não estou falando de resolução, fora a questão de resolução. Estou falando de leis, que são duas leis aplicadas. Qual se aplica? Então, o desafio é imenso. Mas, de outro lado, também tocas num ponto interessante. Isso não deve ser algo a desanimar. Sim. Eu poderia aqui dizer, não, olha, desista, vai para outra área, porque aqui não... Não, ao contrário. O fato de ser tão desafiador é um campo extremamente aberto para profissionais capacitados. Sim, o desafio gera oportunidade. Exatamente. E eu vejo que é possível. É perfeitamente possível alguém se especializar nessa área e há aí inúmeras oportunidades abertas de cursos de preparação, de leituras. Agora, de fato, alguém se aventurar no direito ambiental, eu não recomendo. Ah, não, eu vou fazer, se aparecer um caso, eu faço. Não. O caso tem que ser tratado com muita cautela porque ele tem inúmeras peculiaridades. Agora, alguém desenvolver um estudo sistemático do tema, se atualizar também diariamente, porque a jurisprudência é extremamente instável. E no Brasil nós estamos vivendo um tempo em que está ganhando força o precedente. Nós importamos isso da common law, mas ainda é muito novo para nós. Isso é da reforma do CPC, se formos um pouco antes, na reforma do judiciário, mas 2004, 2015... Precedentes na common law tem séculos. A construção da noção. Sim, a base do direito. Né? E aqui no Brasil nós importamos, também trouxemos o distinguishing e o overruling, mas não sabemos muito bem o que são essas figuras ainda, nem os tribunais sabem. E quando se fala em precedente no sistema anglo-saxônico, por exemplo, é uma coisa que é equiparada à lei. Na verdade, tem força de lei. Agora, aqui no Brasil, para que um precedente tenha força de lei, ele precisa observar determinados critérios. Mas na prática, o que acaba acontecendo? Precedente, tem um precedente aqui do STF. Eu já ouvi. O cara se abraça naquilo. O juiz me dizer, isso aí é ótimo, tem um precedente, eu resolvo. Não, mas, primeiro, é mesmo um precedente? Para fins de aplicação sistemática para uma jurisprudência uniforme, estável e segura, esse acórdão é um precedente? Então, vejam, há inúmeros... Só que todos são assuntos extremamente interessantes. Sim. E eu recomendo fortemente, por quê? Porque é um tema novo. É diferente de alguém... hoje eu quero me especializar em direito civil. Claro, vai poder também em ramos do direito civil, no direito de família. Mas o direito ambiental é muito recente comparado com esses outros ramos da ciência jurídica. Então, ele ainda está em construção, ainda está em evolução. É tempo ainda de embarcar nessa canoa, sim. Fazer parte dessa evolução. Exatamente. Né? Que é o que a gente tem procurado fazer, e não pessoalmente. Tenho procurado estimular alunos a desenvolver teses que modifiquem. Eu tenho agora um aluno, um juiz federal, que acabou de defender a tese de doutorado, vai lançar um livro sobre ecopragmatismo. O ecopragmatismo nas decisões judiciais em matéria ambiental, claro, ecoambiental, pragmatismo jurídico na área ambiental. Ou seja, essa corrente, né, filosófica, mas também jurídica aplicada à prática do direito e que a tomada de decisão ela tem consequência. Sim. E aí passa por toda uma análise econômica também. A decisão judicial ela precisa ser ponderada. Então, obviamente que eu não tenho... Ouço muito esse termo ponderação nos materiais que a gente trabalha. Exato, e na verdade eu escrevi sobre isso, né? Minha tese de doutorado foi sobre esse tema, mas o pragmatismo jurídico já é uma evolução, digamos, já é uma outra corrente e que é muito razoável. E claro, eu não tenho mérito nenhum, o mérito é todo do aluno, mas a gente percebe que estimula o pensamento. E esse pensamento vai gerar evolução. E é interessante, porque a gente pega um mercado do direito hoje,
Pô, a gente fala de 1.200.000 advogados no Brasil, né? Pelo menos são os números da OAB aí. Não tão recentes, esse número aumentou. Provavelmente eu tô com números defasados. E aí eu ouço de um advogado e eu confesso que é a primeira vez que alguém tá dizendo vem que tem espaço. Porque geralmente a gente vê, não, segura aí que tá cheio o barco já. Aqui eu vou te ser bem honesto, o barco não tá cheio porque para esse tema há necessidade de uma especialização muito grande. Sim. E são poucos os especialistas no país, não tô falando em Santa Catarina, tô falando no país. Existem grandes profissionais na área ambiental, em todos os estados da federação, grandes profissionais. Mas não são muitos, não somos muitos. Existe um grande espaço para uma atuação especializada nessa área. Interessante porque a gente já falou, né? Tem vários ramos em que isso atua. E aí, como tu falaste, tem pouca gente especializada de verdade nesse tema. Muitas vezes, quando o cliente vai procurar um profissional, ele acaba indo no cara que é o civilista que atende ele, Sim. ou por acaso ele tem alguém que atende a empresa dele, ou o criminalista. O que tu sugere para quem tem uma demanda dessa que chega ali e que, não, vou pegar a causa, vou para cima, o que tu sugere? Sugiro procurar uma parceria. Procurar uma parceria entre escritórios. Procurar alguém que tenha conhecimento específico. O crime eu acho que é um grande exemplo. Até porque nós atuamos muito com criminalistas e não somos só nós. Eu não sabia disso. Sim, talvez seja a área que nós tenhamos mais parcerias. E não somos só nós que ajudamos o criminalista também nos ajuda. Sim. Porque toda a base da teoria do crime são assuntos que nós conhecemos, mas não a fundo. Sim, não está no dia a dia ali, Exato. Exatamente. Só que o criminalista tem a dificuldade, às vezes, com a caracterização do tipo penal. O tipo penal da lei da Mata Atlântica, por exemplo. A espécie de Mata Atlântica e o estágio de regeneração da Mata Atlântica. O que é isso? O que é uma área de preservação permanente? Muitas vezes o criminalista vai ter que desenvolver um estudo para entender isso. E é claro que há uma casuística também própria para os crimes ambientais. Sim. E a jurisprudência revela isso. Então, essa junção de profissionais, ela é desejável. Não vou dizer que, se tiver que escolher um, escolha o profissional do ambiental. Acho que o profissional do ambiental, ele tem um papel relevante pelas peculiaridades oriundas de um direito que é um direito que não é individual. É um direito que é difuso. Sim. Um direito que é recente, que está em evolução, uma jurisprudência que ainda não se sedimentou, muito volátil. Temos o próprio tema 1204 que eu me referi, de alguma maneira ele representa um overruling à súmula 623. Houve uma modificação, houve uma superação parcial do precedente. Então vejam, algo que é muito recente para nós, no sistema clássico de civil law. Estamos importando os institutos e estamos andando com o carro e trocando pneu ao mesmo tempo, porque não estamos ainda 100% preparados. E a gente estava falando sobre gestão de escritório, e aí como é que tu tens hoje para fazer a gestão disso no escritório? Tu tem todo mundo que trabalha lá especializado no ambiental, ou tu tens áreas específicas e a partir dali tu vai fazendo as conexões, tu divide essas equipes por alguma temática? Como é que funciona essa gestão do escritório? Basicamente, Andrews, o nosso escritório ele é considerado boutique, né? Um escritório pequeno, embora até com 10 profissionais já não seja... acostumado com boutique e ter 2 advogados. Exato. Não é uma boutique muito pequena, mas ainda é porque é um escritório que só faz uma área, que tem essa atuação personalizada ao cliente. Basicamente, hoje nós atuamos com 2 grandes áreas dentro do escritório. O contencioso, civil, criminal e administrativo, e o consultivo. Pareceres, consultoria em licenciamento, atuação em inquéritos civis, né? Então, uma atuação mais voltada para prevenir e uma atuação mais voltada para coibir, resolver o problema que já está instaurado. Esses são os 2 grandes grupos. Aí lá, claro, nós temos profissionais que estão mais voltados ao direito penal, outros mais ao administrativo.
E estamos expandindo em termos de novidades, porque o direito ambiental também é muito... como ele ainda não está totalmente formado, então existem questões que estão se desenvolvendo e que nós estamos também atentos a ela. As questões ambientais, elas acabam sendo de alguma forma uma espécie de até moeda no mercado, digamos assim, porque as empresas adotam essas questões ambientais dentro das suas políticas, dentro da sua propaganda, né? A gente está acostumado a ver várias coisas, políticas de ESG, exigências que o próprio mercado vai fazer, compliance. Vocês atuam muito, muito nesse âmbito corporativo para o consultivo, para o preventivo. Isso está dentro dessa área que eu chamo de consultiva, mas aí entra due diligence, que é algo que tem crescido cada vez mais. Nos últimos anos tem sido uma tônica, due diligence de licenciamento ambiental, due diligence do passivo ambiental existente. ESG é algo que nós estamos começando a trabalhar também, já tivemos algumas iniciativas. Então, como eu te disse, as coisas realmente elas estão ainda evoluindo, embora o tradicional a gente esteja acostumado, que são esses dois grandes campos, né? Marcelo, um ponto que me chamou a atenção é que tu tens uma experiência internacional como professor e o escritório também atua de maneira internacional. Como é que é isso? Como é que tu chegou nisso? O que que... Então, nós temos tido algumas experiências, uma mais recente e mais relevante, que foi a minha participação pessoal, mas claro, eu também estive acompanhado de duas profissionais do escritório, que tu citaste aqui, a Fernanda e a Luna, que foram como minhas assistentes num processo em que eu atuei no Reino Unido, na condição de expert witness. O expert witness é uma figura que não existe no direito brasileiro, mas é alguém que presta um depoimento à corte, sob juramento de dizer a verdade, e no caso específico eu fui prestar um depoimento sobre o direito ambiental brasileiro. Qual é o estado atual do direito ambiental brasileiro relacionado a questões que foram postas nessa causa em especial. Então, do mercado nacional de atuar com empresas aqui por termos um mercado mundializado, digamos assim, né, por não existirem mais fronteiras, o direito ambiental acaba te levando para atuar em vários países e um profissional com o teu currículo... Eu acho que, de novo, né, circunstâncias levaram a isso. Eu acho que, claro, essa minha vinculação, né, com universidades europeias, porque essa é uma atuação que é, claro, de um advogado, mas é, acima de tudo, do professor. Né? Eu era referido lá como professor. E isso vem muito dessa atuação, né, nos dois continentes, inclusive Estados Unidos e Europa. Algum conhecimento que eu desenvolvi em decisões, porque como eu disse anteriormente, né, minha carreira foi pautada no estudo de decisões. Então eu estudei muito as decisões da Suprema Corte Americana em matéria ambiental, praticamente os grandes casos examinados pela Suprema Corte, é uma jurisprudência riquíssima. Também a jurisprudência europeia, especialmente em relação a litígios climáticos, que é uma jurisprudência que está se formando, ainda incipiente, mas é algo que começa a ganhar fôlego. Tudo isso somado a uma atuação profissional, né, porque como o meu papel era de dizer o direito brasileiro, Sim. Eu acho que contribuiu para que eu fosse, né, indicado, convidado inicialmente, aceitei o convite, fui indicado, aceito pela corte e realizei esse trabalho, que foi realmente assim, um trabalho de grande fôlego, de grande importância para minha carreira profissional. Pessoalmente, foi uma experiência extraordinária, de bastante... um grau de exigência como eu nunca havia visto, né? Um grau muito mais elevado do que eu jamais poderia imaginar, mas que foi realizado e terminou, e graças a Deus eu estou feliz de ter podido realizar, né? Não fomos muitos, não são muitos os profissionais no Brasil que tiveram essa chance. Eu sei porque convivi lá com outros colegas de outras áreas que estiveram, mesmo da área ambiental, nenhum tinha participado nessa condição até então, assim como eu. Então, sou grato a Deus pela oportunidade que eu tive, espero ter desempenhado a contento. E eu fiquei curioso com um ponto aqui, porque tu explicou um pouco do papel do que tu foi exercer lá. E aí me chama a atenção porque
Parece que temos uma espécie de explorar o teu conhecimento, quase como um assistente técnico, um perito, ao mesmo tempo em que tu é uma testemunha da parte. Como é que isso funciona? Isso é Porque interessante. Isso não existe no Brasil, Não né? existe, não existe e talvez a figura que mais se aproximasse seria o assistente técnico, mas como eu te disse, não é propriamente porque tem o juramento. Sim. No meu caso, jurei sobre a Bíblia, né? Não precisa ser sobre a Bíblia, eu optei, mas o compromisso de dizer a verdade. O assistente técnico, claro, ele tem um compromisso com o conselho de classe quando ele emite uma RT, mas é diferente, ele não vai lá prestar um depoimento. Até pode ser questionado, mas pode responder por escrito. Então, é diferente. Sim, fica muito mais na credibilidade daquilo que ele está afirmando e de como isso vai ser debatido ao contraditório. Exato. E nessa circunstância em que eu participei, é um bombardeio de perguntas. Eu imagino. Perguntas... Deve ter sido testado por absolutamente tudo que tu escreveu já na tua vida. Tudo que eu escrevi, o que outros escreveram, o que os tribunais disseram e decisões de 20 ou 30 anos atrás, decisões mais recentes, decisões que foram juntadas no processo na manhã do meu depoimento, ou seja, eu não tive acesso a elas antes, então eu fui confrontado com elas na hora e perguntado e respondi o que a minha consciência dizia para responder, que era aquilo que eu acreditava que aquela decisão estava referindo, né? Estava endereçando. Mas um trabalho realmente diferente de tudo que eu já vi. Imagina, alta performance não... E 20 horas, né? 20 horas de depoimento. 4 dias, 5 horas em cada dia e perguntas que não acabam e numa situação de uma tela de computador em que se vê o que o arguidor quer que você veja. Então, às vezes é uma página de um acórdão. Sim, tu tá vendo um recorte, às vezes fora de contexto... E haviam me alertado disso, olha, antes era melhor porque você tinha o papel. Agora no papel você manuseia. Ali não, e às vezes eu até chegava a solicitar, olha, dá para voltar uma página? Mas a decisão é de quem tá arguindo, então você não tem nem essa possibilidade. Mas é o sistema e a gente tem que jogar conforme as regras e eu joguei conforme as regras e, enfim... Se me sair bem ou não, acho que é a avaliação que eles devem fazer. Eu fiquei feliz com o resultado, apesar do desgaste, mas eu acho que o resultado foi positivo. Pô, interessante. E é uma experiência para poucos, porque eu acho que existem poucos preparados para isso, né? Não diria isso, né, Andrews? Eu acho que até existe bastante gente, como eu disse, circunstancial. Eu sempre acho que essas coisas, né, são obra do destino, obra de Deus, enfim... de me colocar lá, me dar essa oportunidade. E me trouxe muito orgulho, porque, especialmente, minha equipe pôde acompanhar, minhas filhas acompanharam. Uma experiência interessante para o escritório, né? Sim, as duas estiveram lá e os outros tiveram conhecimento. Minhas filhas acompanharam, embora à distância, mas sabiam o que eu estava fazendo, torcendo. Bacana. Então, é algo que realmente eu não esperava, né? A gente não espera que aconteça na carreira. Aconteceu, foi maravilhoso e em frente. Pô, interessantíssimo. Bom, Marcelo, agora partindo para uma lógica mais de posição do advogado frente ao processo, assim, digamos. Como a gente já comentou aqui, o direito ambiental, ele se pauta por muitas leis conflitantes, ele se pauta por resoluções inúmeras, num sistema de precedentes bastante volátil, e eu vejo, pelo menos me parece que existe, e aí talvez mais no campo político, pode ser uma visão um pouquinho limitada da minha parte, mas parece que a gente tem uma dicotomia, assim, um antagonismo muito marcado entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Essa dicotomia é que pauta o direito ambiental mesmo nos tribunais, mesmo nos processos? Infelizmente, sim. Infelizmente, eu sempre defendi a harmonização. Na minha tese de doutorado, eu falo isso, né? A harmonização entre esses direitos conflitantes. Infelizmente, não é o que a gente percebe na prática. E o que nós estamos vendo aí é muito disso ainda, né? Um puxa para cá e outro puxa para lá, quando, na verdade, nós deveríamos ter clara a visão de que o país precisa crescer. Até para ter alguma segurança de como atuar, né?
nós precisamos ter em mente que assim, ó, nós ainda estamos num país em desenvolvimento. O país precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa gerar renda. Tem que fazer isso com equilíbrio ecológico. Até porque tem um ativo importantíssimo. Sem sombra de dúvidas. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem paralisar completamente o crescimento econômico, nem tampouco devastar a natureza sem qualquer critério. Sim. Então, essa deveria ser a tônica. Infelizmente, nós vivemos um tempo de radicalismos. Isso no direito ambiental não é novo e tem se exacerbado, como todos os antagonismos têm se exacerbado no Brasil nos últimos anos. Aliás, não só no Brasil. Mas estamos um contexto internacional e complexo nesse sentido. Mas em termos de Brasil, isso está cada vez mais evidente. Temos esse episódio agora recente da Petrobras versus... Sim, no Amapá, né? Ministério do Meio Ambiente, que não é novo. Se pensarmos no primeiro governo Lula, já houve Ministério da Agricultura versus Ministério do Meio Ambiente. Então, e eu vou dizer que a dicotomia ela é válida. Eu acho que a dicotomia ela leva ao aperfeiçoamento. Então eu não vejo tanto um problema em que o mesmo governo tenha posições divergentes, desde que elas sejam construtivas. Sim. Desde que isso sirva... A dialética leve a algo Exatamente, melhor. A um consenso, a um diálogo. É pena que é isso que nós não conseguimos. Por quê? Porque daí vêm os radicais. E os radicais querem sempre puxar para o seu lado. E não é só o ambientalista radical. Existe o desenvolvimentista radical. Aquele que não quer ceder. Sim, sim. Aquele que não tem preocupação alguma com mudança climática, com o equilíbrio ecológico. Esse também tem que ser combatido. O meio termo é o que nós precisamos buscar, um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. E olhando para a legislação, para esses precedentes todos, para as decisões que os tribunais têm tomado, para onde o vento está nos levando? Tu falou desses radicalismos, para que lado estamos puxando hoje? Eu acho que existe uma tendência de um fortalecimento ainda maior do direito ambiental. Especialmente por causa das mudanças climáticas. As mudanças climáticas que foram negadas durante muito tempo, eu nunca fui cético, eu sempre acreditei nas mudanças climáticas, até porque... Porque a gente está sentindo todo dia, né? É inevitável. Sempre acreditei que havia uma contribuição do homem, sim. Qual é o tamanho dessa contribuição? Bom, eu não sou cientista para dizer. Então, sempre combati aqueles que minimizavam o impacto. Agora... Acho que isso tem, de alguma maneira, levado essa agenda aos tribunais. No Brasil, por exemplo, nós temos um Supremo hoje, em matéria ambiental, que decide completamente diferente do que decidiu historicamente. Historicamente, o Supremo Tribunal Federal no Brasil tomou decisões sempre muito ponderadas, muito equilibradas, muito no sentido de tentar compor. Sim, apaziguar. E nos últimos tempos, especialmente no último governo federal, uma série de ações que foram promovidas pelo PT, pelo PV, tiveram ampla guarida do Supremo. Diferentemente de pouco tempo antes, em que, por exemplo, as ações de controle de constitucionalidade do Código Florestal foram julgadas praticamente totalmente improcedentes. Pouco tempo antes. Ou seja, houve uma mudança de composição, evidente, mas houve uma mudança de postura também. Porque alguns ministros que haviam votado contra o Código Florestal votaram a favor das ações relacionadas ao Fundo Clima, as ações relacionadas ao combate ao desmatamento na Amazônia, e tentando colocar, inclusive, a votos da ministra Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia, tentando colocar a pauta climática dentro da decisão. Sim. Até há um debate doutrinário se as ações... Se isso tornou as ações climáticas ou não, eu particularmente tenho dúvidas, embora tenha escrito um artigo comparando a jurisprudência nessa matéria no Brasil com nos Estados Unidos, junto com um colega americano e mais uma aluna de doutorado. Acho que há um viés climático, mas elas não são propriamente ações climáticas. Ação climática é o caso Juliana nos Estados Unidos. Massachusetts versus EPA tem um viés muito mais climático do que essas ações do Supremo. Mas, voltando à tua pergunta, acho que existe uma tendência. E essa tendência tem se revelado na jurisprudência do STJ no Brasil, que tem evoluído, por assim dizer, para um padrão mais radical de proteção ambiental nos últimos tempos. Sim, muito mais do que outrora. Reforçando a ideia de preservação. Exatamente. E, bom, se tudo... A gente temos essa tendência que tu está vendo. Ela é
ela é progressiva, né? Ela não muda do dia para a noite, mas falou em decisões que são muito voláteis. Nós temos esses códigos e essas legislações, leis, resoluções, etc., que tem que ser trabalhado e abordado. Tudo isso deve gerar muito conflito, como tu mesmo pontuou, e aí nós temos uma decisão caso a caso, nós temos aqueles papéis muitas vezes frios, com seus pareceres, com um laudo técnico de um engenheiro, que vai chegar na mão num processo longo, muitas vezes, de empresas, de pessoas, que chega para um magistrado, que chega para um desembargador, para uma desembargadora, chega lá nos gabinetes. Como é que a relação do advogado nesse ponto, nesse trato com quem decide, pode mudar a forma como existe uma compreensão? Como é que vocês adotam isso como estratégia? Veja, né, Andrews, é muito interessante porque o que nós vemos são tribunais hoje abarrotados de processos. Sim. Né? 80 milhões de processos por ano. Vemos sessões, aqui na 4ª Região, por exemplo, sessões em que se julga 1.200 processos numa única sessão. Nossa. É humanamente impossível. Eu já vivi, ontem inclusive, estive em Porto Alegre e ouvi de uma magistrada, integrante do Tribunal Regional Federal, que é muito bom quando os advogados, aliás, já ouvi isso mais de uma vez, quando os advogados vão e chamam a atenção para determinados aspectos que muitas vezes passam despercebidos, porque não há como se examinar detalhadamente cada caso. Na área ambiental isso é muito sensível, por quê? Porque nós trabalhamos muito com fatos. E a realidade, ela é difícil de ser traduzida no papel, muitas vezes. E aí eu acho que é um tema que interessa para quem está nos ouvindo, porque é o trabalho de vocês, é que eu me identifiquei muito, né, com o trabalho que vocês realizam. Eu fico muito feliz. Porque ele consegue fazer algo que eu sempre tive muita dificuldade, que é mostrar a realidade. Então, no passado, quando eu iniciei minha carreira, o que eu fazia? Eu ia ao local e eu pedia ao juiz que fosse. Mas nem todo juiz está disposto a ir. Sim. Até porque não tem tempo. Sim, imagina um desembargador saindo lá do Eles não têm. Eu até acho que muitos gostariam, mas eles não têm disponibilidade, eles não têm condição de ir ao local. A inspeção judicial é um instrumento que existe no Código de Processo Civil, mas que é difícil de ser realizado. Alguns eu fiz muitas ao longo da minha carreira, mas hoje cada vez menos. Por quê? Porque é difícil um magistrado dispensar uma tarde para ir visitar um local. Então, esse trabalho do Visual Law, ele é um trabalho que nos permite levar ao magistrado a realidade fática. Olha, o que eu estou dizendo está aqui, ó. Sim, esse trabalho com mapas, indicações muito claras, né? Exato. E ouvi isso de vários dos magistrados a quem eu entreguei. Legal. Elogiando o trabalho, digo, olha, eu agradeço o elogio, mas não é para mim, não foi eu que fiz, né? Mas por quê? Porque ele permite realmente essa percepção que não se tem de outra maneira. Não há um laudo, não há uma fotografia que consiga representar adequadamente aquilo que a gente mostra quando entrega um trabalho com legenda, com foto aérea, às vezes um vídeo, é realmente um diferencial. Porque hoje essa dificuldade, né, que é muito difícil de traduzir, a argumentação jurídica se pautou muitas vezes ou pela fala, pela oralidade, ou pela escrita, pura e simplesmente, mas nós temos aí 5 sentidos, né? E aí a gente consegue colocar esses elementos no visual. Mas e aí, até trazendo uma outra pergunta, que tu tens uma ampla experiência na área ambiental, são 20 anos atuando nesse meio. Como é que tu viu a evolução da tecnologia dentro do processo? Porque eu fico imaginando pegar um processo lá dos anos 90, em que tu vai ter um agrimensor para tratar de um tema, e hoje agora tu vai tratar com georreferenciamento, tu tem imagem de satélite, tu tem scanner 3D, se tu quiser. Sempre que eu vejo, por exemplo, uma pauta lá envolvendo questões do Pantanal, questões da Amazônia, a gente tá lá, dados do INPE, né? Teve um monte de discussão polêmica sobre esses dados e tudo mais, há um grande investimento nisso. Como é que a tecnologia influenciou? Porque eu, olhando para os casos que a gente trabalhou, percebo, cara, a gente está usando os elementos dela para poder traduzir isso de uma maneira visual, acertada, estratégica, para um memorial ficar... Sim, perfeito. Leu o memorial, olhou, tá com uma visão muito clara do que está sendo tratado.
Até porque a gente está tratando muitas vezes, e é um tema que tu já falou do teu doutorado, que é a questão da proporcionalidade, né? Existe ali uma recuperação de uma área que, cara, às vezes por 1 metro aqui, 1 metro ali, tu tem a destruição de um imóvel. Assim, o quanto isso é proporcional ou não. Como é que tu enxerga essa evolução da tecnologia? Como é que isso foi sendo modificado no teu trabalho ao longo dos anos? Não, mudou muito, né? Mudou muito de quando eu comecei. Bom, nós não tínhamos acesso à informação, não existia Google, ou se existia, não tinha essas imagens. Sim. Né? A tecnologia era rudimentar, né? E hoje, realmente, como tu falaste, a evolução das ferramentas é brutal, a ponto de muitas vezes nós não... Tu narraste aqui como é que eu conheci teu trabalho, por acaso? Senão, talvez eu ainda estivesse lá me esforçando, me matando para descrever algo que é muito difícil com palavras. Outras palavras estão cada vez mais caras para o magistrado. Por quê? Porque ele não tem tempo. Sim. Então, o memorial... Memorial de 15 páginas hoje vai para lata de lixo. Exato. Então, se a gente tem a condição de, com uma fotografia, substituir algumas páginas, isso já é um diferencial. E aquele reflexo, aquele retrato da realidade fática, ele é completamente... eu diria que ele é indispensável. Ele vem se tornando indispensável, uma ferramenta indispensável. Pô, que legal. Eu vou ficar até um pouco... Vou ficar um pouco lisonjeado aqui de ver o nosso trabalho fazendo o efeito para alguém que tem um gabarito que tu tens, Marcelo. Então, imagina. Excelente. Para nós é muito importante ver isso para tornar isso estratégia, porque a gente aqui no Brasil trata um pouco isso como se fosse uma grandíssima novidade. Mas, na verdade, isso é algo que fora daqui já é utilizado de muitas maneiras e muitas vezes uma tradição muito rigorosa no Brasil acaba tornando isso restrito. E aí a tecnologia vem e, querendo ou não, ela vai ser um elemento no teu processo. Antigamente tu não tinha uma foto de um drone dentro dos teus processos. Imagina. Hoje, coisa mais fácil do mundo, Imagina. né? Então, muitas formas de trabalhar e aumentam aí as estratégias. E se tu pudesse dar uma dica aí, pensando, bom, falamos sobre essa questão dos despachos, né, de chamar a atenção dos magistrados, e sustentação oral? Eu tenho uma opinião sobre sustentação oral que é muito particular, ela é indispensável. E claro, eu sei que para muita gente é difícil, às vezes, se deslocar à sede de tribunal. Sim, até porque os TRFs... TRF, mesmo o Tribunal de Justiça, que a comarca no interior, às vezes é um advogado de um estado que tem que se deslocar a outro estado. Vale o esforço, né? Ele é fundamental. Comarca, vai lá, faz o despacho, depois vai lá, sustentação. Se eu te contar a quantidade de experiências que eu tive de mudanças, não que eu tenha ganho todos os casos, não, longe disso, mas de pelo menos ter a retirada de pauta de um processo pelo próprio relator, que às vezes ouviu algo... Se interpretou alguma coisa que não tinha entendido, ouviu algo que não enxergou. Eu ontem até narrei para essa magistrada um caso, porque até é o segundo julgamento, em que o desembargador, no primeiro julgamento, ele tinha um voto contrário, tanto que me deixou sustentar, eu sustentei, e ao final ele modificou o voto na hora. Ele não retirou, e ele fez constar, eu estava relendo o voto. Vitória, né? Tremenda, porque ele foi lá e disse, olha, a sustentação oral me chamou a atenção para isso e agora eu estou revendo e anulando o processo por essa e essa circunstância. E agora o processo volta a julgamento e a desembargadora me disse, eu vi isso, eu vi que estava lá e que ele escreveu e que ele mudou. E às vezes não é que vai mudar, mas um pedido de vista que dá uma possibilidade de um novo trabalho, de chamar a atenção. Então, assim, aquilo que eu falei no início, isso é um trabalho artesanal, é lutar com todas as armas, é uma dedicação à causa. Você pode fazer uma sustentação oral por vídeo e ser bem sucedido, eu já tive, na época da pandemia não tínhamos escolha. Sim. E acho que tive a felicidade de atuar com magistrados que prestavam atenção, que davam importância ao que estava sendo dito. Sim. Mas a presença física, o movimento olhar corporal... nos olhos, né? Ele faz diferença. Então, eu acho que, assim, sendo possível, deve-se fazer presencial.
Não sendo possível, pelo menos a virtual. Deixar o processo ser julgado sem uma manifestação, só se houver razões para isso. Às vezes, estrategicamente, pode ser melhor deixar como tá bem encaminhado, a sentença foi favorável, sim, melhor não chamar atenção. Calado vence, né? Mas isso é raro. A regra é lutar até o último minuto. Marcelo, a gente falou sobre muita coisa aqui, exploramos muito da tua vasta experiência nacional e internacional, acho que aprendemos muito. E para finalizar, eu queria que tu pensasse em quem está pro Marcelo que está lá na UFSC hoje, não o Marcelo lá dos anos 90, mas o Marcelo que está na UFSC lá se apaixonando pelo direito ambiental, ou quem está em bancos universitários, para quem acabou de pegar a OAB, para quem está dentro das especializações, ingressando no mestrado na área. Que conselho o cara com a tua experiência, com o teu currículo, tem para essas pessoas? Eu vou dar o conselho que eu vou dar para minha filha, que está no 2º ano do ensino médio e pretende fazer direito. Que legal. Daqui a 2 anos, se Deus quiser, ela ingressa, né, na universidade. E é o conselho que eu vou dar para ela, que naturalmente gosta, porque convive desde que nasceu, sim, com o direito ambiental, venha, não desista. O mercado é gigantesco e é um mercado que só cresce e que carece de volume de profissionais especializados. Então, existe, eu repito, um campo extraordinário. Agora, nada vai cair do céu. E nenhuma área cai do céu. Mas no ambiental é mais difícil ainda. Por quê? Por tudo isso que nós falamos aqui. Pela dificuldade inerente, complexo, né, à legislação, inerente ao fato de ser um direito novo, de ser um direito, algo que nós não falamos, mas que eu menciono agora, um direito que induz a muitas paixões, existe muita ideologização do direito ambiental. Sim. E isso acaba, quem se apaixona... Esses radicalismos, de alguma forma, exploram isso, claro, né? E muitas vezes quem se apaixona fica cego. E aí deixa de ver a técnica. E temos que estar preparados também para conviver com críticas dos dois lados, seja para quem vai atuar, né, em favor de ONGs, em favor da população, de comunidades tradicionais, seja para quem defende do setor produtivo como eu. As críticas, elas sempre virão de um lado ou de outro, e nós temos que estar preparados para isso e com a certeza de que estamos desenvolvendo o melhor trabalho possível, fazendo aquilo que nós acreditamos com ética, dentro da legalidade e procurando fazer aquilo que nós acreditamos. No meu caso, é conciliar. Não é um desenvolvimento a qualquer preço. É um desenvolvimento com equilíbrio ecológico, né, com sustentabilidade. Interessante. Marcelo, e para quem está agora em casa pensando, eu preciso de um advogado ambientalista para me ajudar, como é que as pessoas te encontram? Pela internet hoje é muito fácil, né? A gente não consegue mais nem se esconder, né? Eu já fiz propaganda do teu site. Então tem lá o nosso site. E acima de tudo, né, eu sou muitas vezes procurado por pessoas que querem uma orientação profissional, uma orientação. Eu gosto muito de fazer isso. Eu falava até para as minhas filhas esse fim de semana. Eu vou te dizer, tu é muito acessível, que eu notei isso no nosso trato. Mas imagina, e eu dizia para as minhas filhas, assim, eu estudei numa universidade pública e gratuita, tendo condições de pagar. Meu pai tinha condições de pagar à época, né? Mas a circunstância levou a que eu, assim como outros tantos colegas, fossem agraciados por essa injustiça social. A gente sabe historicamente como... Né? Então eu me sinto de alguma maneira devedor à sociedade, né? Então ainda hoje me convidaram para uma palestra para Polícia Militar Ambiental. Eu digo, poxa, 1h, 1h30, eu já ando meio cansado, mas eu tenho um compromisso. Eu tenho que devolver algo para a sociedade que me deu tanto. A sociedade me deu tanto, eu fui tão agraciado com tantas coisas. Então eu sou disponível para esse tipo de coisa, orientação. Às vezes alguém quer tá em dúvida até disso, né, que nós falamos aqui. Poxa, será que vale? Eu tô aberto, as portas estão abertas, é só me ligar lá no escritório, marcar, eu vou atender com o maior prazer. Sensacional. Senhoras e senhores, Marcelo Zago Dantas. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma honra, um prazer.
Espero que a gente volte a conversar mais vezes. Seguramente, meu caro. Eu que agradeço, um privilégio. E você, gostou do assunto? Vai ter muito mais, então fica ligado, comenta, compartilha, reclama aqui embaixo se não gostou também, não tem problema nenhum. Estamos no YouTube, estamos nos principais tocadores e a gente está aqui sempre. Até logo. Valeu!